Dá para ler a invocação a Deus? Vocês estão, eu compartilhei a tela. Dá para ver? Perfeito. Aí. Senhor, nós lhe agradecemos por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e, assim, poder servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir à humanidade. Protegei, Senhor, nossa grande família leonística, que trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Vamos entoar a primeira estrofe e ao estribilho ao hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, todo ao monstro da paz, tua obra presença, a beleza da paz. Brasil. Então, neste momento, nós estamos agora nesse bate-papo, nesse encontro, né? Então, eu passo a palavra para Sandra Sena, nossa multiplicadora ODS de Sergipe, né? E ela vai fazer a apresentação do nosso convidado. Companheira Sandra, a palavra é sua. Boa noite. Vamos chamar de companheiros. Companheiros, e também estendo esse boa noite aos companheiros do Movimento Nacional ODS, Bravos Guerreiros. Aqui estão conselheiros e coordenadores estaduais do Movimento Nacional ODS. Esse movimento que atua desde os ODM e que vem trabalhando em prol de um mundo melhor. Esse movimento que é ecumênico, feito por voluntários, e que nós estamos aqui dispostos a bater papo com vocês, conversar e fazer essa troca, trazê-los para o movimento e, quem sabe, a gente também está junto com vocês aí, leões. Então, quero iniciar convidando o coordenador-geral do movimento, desculpa aqui meu celular, coordenador-geral do escritório de projetos PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Leonel Leal Neto, ex-diretor-geral do Centro de Estudos e Estratégias em Relações Internacionais. Leonel, muito obrigada por atender o nosso convite, é muito bom tê-lo aqui, o PNUD que nos chancela o Movimento Nacional ODS e que caminhamos juntos, né, nessa trajetória desde os ODM, e estamos juntos, tendo todo o apoio do PNUD, então, muito importante. Leonel, obrigada. E boa noite para você. Boa noite. Eu queria, Sandra, agradecer mais uma vez aí pelo convite que foi feito, agradecer pelo seu trabalho, cumprimentar, né, por todo o envolvimento na promoção do desenvolvimento sustentável, e dizer da minha satisfação, obviamente, tanto institucional quanto pessoal, de estar aqui com vocês, nesse encontro, nesse bate-papo, nessa reunião, né, para ser mais exato, de pessoas comprometidas com o desenvolvimento, pessoas comprometidas com o bem-estar do próximo, nesse movimento, né, do Lions, que é um movimento centenário, enfim, uma instituição que já existe aí há mais de 100 anos, que no Brasil já está, me parece que completa 50 anos nesse próximo ano, não é isso? De 50 anos. 50 anos, na verdade 70 anos, porque é de 52, né, que está aqui no Brasil. Então, é uma instituição mais do que credível, mais do que enraizada, e que tem, obviamente, demonstrado aí, ao longo da sua história, um compromisso social muito forte
uma vez que é feito por pessoas também comprometidas. Então, primeiro agradecer, né, pela gentileza e pela receptividade que vocês deram aí para a nossa participação. O pedido que foi feito, Sandra, era que a gente conversasse um pouquinho sobre os ODS, Agenda 2030, enfim, que avaliação a gente pode fazer. Eu participava de uma reunião ontem, virtual também, mas a partir daqui de Salvador, e conversava com alguns gestores públicos que falavam que o Tribunal de Contas de um determinado Estado, enfim, estava cobrando o Estado sobre a implementação da Agenda 2030, e eles estavam resistentes nesse Estado, enfim, de responder, porque não havia esse compromisso formal de cumprir essa agenda. E eu começava ponderando com esses amigos e amigas que a Agenda 2030 não é um compromisso com a ONU, não é um compromisso com o Tribunal de Contas, é um compromisso com o nosso futuro, é um compromisso, desculpe a franqueza, e o tom talvez até mais emotivo da minha intervenção inicial aí, com meu filho, enfim. A gente viu a semana passada em São Paulo uma nuvem de poeira. Né? Aquela nuvem de poeira, pessoal, desculpe, a abordagem que eu vou fazer é uma abordagem muito mais pessoal até, e até emotiva, em função da sensibilidade que eu tenho com relação ao tema. Aquilo a gente via em filmes de distopias, em Mad Max, em filmes, né, que apontavam que o futuro seria assim. E, de repente, o futuro chegou. O futuro não é mais uma criação de cinema, o futuro não é mais uma projeção que se faz para um tempo indefinido que, supostamente, não afete nem a nós, nem aos nossos filhos. Mas a nuvem de poeira foi a semana passada, né? A temperatura de 49 graus no Canadá foi recentemente. As chuvas torrenciais que tiveram recentemente na China, e mesmo na Alemanha, provocando mortes na Alemanha, provocando uma destruição muito grande, num país desenvolvido e com infraestruturas muito boas como é a Alemanha, foram agora, tem 2, 3 meses. Ou seja, a gente está vivenciando um período de seca, de chuvas torrenciais em outros locais, de nuvem de poeira, enfim, que não era habitual ter isso aqui no Brasil de forma tão recorrente. Eu vi algumas fotos no interior de São Paulo em que as luzes da cidade estavam acesas. E pior ainda, o poder público pedia de uma forma muito, muito, muito razoável, mas por paradoxal que seja, que as pessoas não usassem água para lavar aquilo, porque também estamos vivendo uma crise hídrica nessas cidades. Ou seja, a Agenda 2030 não é um problema do outro, não é um problema dos governantes, não é um problema de Tribunal de Contas, mas ela é fundamentalmente uma agenda que diz respeito à vida de cada um de nós. E aí, a pergunta que eu fazia para esses nossos amigos do poder público de uma outra dimensão era o que a gente vai dizer para o filho da gente quando, no futuro, eles perguntarem para a gente, ô pai, ô mãe, enfim, na altura você era do Lions, voltando para vocês agora, ou Leonel, você era do PNUD. O que você fez em 2021 para que a gente não estivesse vendo essa barbaridade que está vivendo agora? Né? Assim, o que você fez como líder empresarial? O que você fez como professor? O que você fez, eventualmente, como líder religioso, como líder político, enfim, usando a sua capacidade de influência social. Meu filho ou meu neto vão me perguntar por que a gente não fez nada em 2021 para evitar que aquilo que pode acontecer e que não é mais uma hipótese catastrofista nem nada, mas é uma coisa bastante concreta, lamentavelmente muito concreta e muito real, pode acontecer daqui a 10 anos, pode acontecer daqui a 5 anos, de aquecimentos que tornem impossível a vida na Amazônia, ou que o aquecimento leve à elevação do nível do mar, que acabe com algumas cidades, né, à beira-mar, e por aí vai. A gente está acostumado a ver essas previsões em relatórios da ONU, em relatórios do Banco Mundial, em relatórios de diversas outras organizações multilaterais, e mesmo lá eu tenho certeza que está preocupado e atento também a essa temática. Então, eu começaria dizendo, Sandra, dessa minha satisfação em participar desse bate-papo agora à noite dessa reunião, porque aqui eu encontro uma instituição centenária, aqui eu encontro pessoas comprometidas com o bem-estar coletivo e que já fazem de forma recorrente um conjunto de ações extremamente positivas do ponto de vista de ajudar o próximo, mas eu penso que a gente pode, né, para além desse trabalho muito bacana que o Lions já faz, de colaboração, de ajuda, de solidariedade, de promover a paz, a tolerância, enfim, todos esses valores que vocês estão acostumados a compartilhar e conviver com a sociedade, a gente pode dar um passo adiante. Né? E que passo adiante é esse? Aderir a uma agenda que foi construída coletivamente, no âmbito das Nações Unidas, que não é uma agenda da ONU, mas é uma agenda coletiva, é uma agenda da sociedade que foi pactuada por mais de 170 países
e que havia e há um compromisso de que até 2030 a gente tenha a capacidade de, coletivamente, alcançar algumas metas que são estratégicas para o desenvolvimento humano, que, de há muito, deixam de ser metas somente econômicas, como já foi no passado, crescimento da economia, depois PIB per capita, etc. E hoje a gente, quando pensa em desenvolvimento, a gente pensa fundamentalmente em pessoas, né? A gente pensa em como ter a sustentabilidade para que não só a nossa geração, mas as gerações futuras também tenham a capacidade de desfrutar daquilo que hoje a gente desfruta e talvez até em melhores condições. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não está falando somente de viagem espacial. A gente está falando fundamentalmente de possibilitar que pessoas, homens e mulheres, tenham a capacidade de exercer plenamente os seus direitos na sociedade. E aí, essa Agenda 2030 ela foi estruturada a partir de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 ODS, que, pelo que foi dito aqui, alguns dos núcleos do Lions já fazem isso de forma muito estruturada, alguns estão com a agenda voltada aí para o objetivo número 3, que é a questão da saúde, outros estão trabalhando a questão da energia, outros estão trabalhando muito mais a questão da igualdade de gênero, enfim, são diversos temáticos. Não obrigatoriamente todo o núcleo do Lions precisa internalizar os 17 ODS. Enfim, quando isso foi criado, interessante que a gente também tem essa compreensão, que foi criado de uma forma interdependente, porém modulada. Então, é possível que algumas agendas e algumas lideranças e o protagonismo de algumas estruturas públicas ou privadas ou sociais tenham maior aderência com uma ou outra temática, mas que a sociedade, no seu coletivo, claro, entende que todos os 17 objetivos precisam ser perseguidos. E a gente vinha relativamente bem, Sandra, e demais amigos e amigas. E aí a gente foi surpreendido, embora não devesse ter sido surpreendido, porque houve estudos prévios que indicavam a possibilidade de uma pandemia. Então, havia estudos, o presidente Obama já havia falado sobre isso tempos atrás, etc. E, coletivamente, a gente não se precaveu. Aí, justiça também seja feita, porque esse vírus, como veio, de fato, é uma situação nova, mas a possibilidade, né, fruto das grandes interdependências, os contatos de muitas pessoas, coletivamente, etc., já era previsto há mais de 10 anos a possibilidade de um vírus causar um problema de maior monta. Então, mas o fato é que a gente vinha caminhando dos ODMs, como foi dito aqui pela Sandra, a gente deu um salto qualitativo em Addis Abeba, criando o compromisso com a Agenda 2030, e de 2015 até 2030 nós teríamos aí um prazo relativamente confortável para cumprir essa agenda. E aí fomos surpreendidos pela existência de uma pandemia que vai nos fazer recuar coletivamente praticamente todos os indicadores sociais no mundo. Em alguns países, pessoal, isso vai ser muito mais grave. A gente está vendo hoje pelo noticiário, a ONU tem trazido esse relatório, seja a partir da Organização Mundial de Saúde, ou do PNUD, ou de várias outras estruturas da ONU, que diversos países sequer começaram a vacinar. Enquanto a gente tem países mais avançados na vacina e mais avançados socialmente, como Portugal, por exemplo, que já passa de 85% de toda a população vacinada, o Brasil está com 42%, 43% de toda a população vacinada, a gente tem países que não receberam ainda uma dose sequer de vacina. Então, o gap global que vai gerar isso é muito grande. Então, aquele princípio que a ONU tem e que é fundamental para a gente no âmbito do PNUD, e que certamente também norteia o trabalho de vocês, de não deixar ninguém para trás, ou seja, de trabalhar para que coletivamente a sociedade melhore e tenha melhor condição de vida, esse desafio se torna ainda mais robusto porque a pandemia veio acelerar um gap social que havia, esse gap do ponto de vista do acesso às tecnologias da informação, do acesso à própria vacina e da possibilidade de enfrentar a pandemia de uma forma diferenciada. O fato é que a gente está, todos nós, no mesmo mar revolto, só que alguns estão num navio muito mais seguro e confortável, outros estão de forma muito mais precária em embarcações com pouca segurança. Então, o trabalho coletivo que as Nações Unidas têm feito e que certamente instituições com a credibilidade que o Lions tem e outras instituições também que têm se associado a essa iniciativa, vem de forma extremamente oportuna juntar esforços, porque eu estava participando outro dia também de um evento e falando sobre gestão de resíduos sólidos, e a gente chegou a uma conclusão que é extremamente simples, porém a gente às vezes não percebe.
é que o mundo é um sistema fechado, ou seja, eu não tenho do lado de fora, eu não tenho um outro mundo. Quando eu jogo alguma coisa fora, eu não estou jogando fora, eu estou jogando aqui mesmo. Então, a gente tem que trabalhar para não ter resíduos sólidos, porque o nível de impacto na sociedade é muito grande. O impacto ambiental é muito grande quando a gente fala de resíduos sólidos. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, é a mesma história. A gente não tem um outro mundo. Não adianta o mundo estar bom para a gente se ele estiver ruim para uma grande parcela da população, porque não roda, não funciona. A gente está vivendo de forma cada vez mais interdependente. O discurso do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, durante a abertura da Assembleia Geral, na semana retrasada, ele falava que interdependência é a palavra-chave, e de fato é. A gente depende coletivamente, me parece que esse também é um princípio do Lions. A gente não está sozinho no mundo, né? A gente depende dos governantes, a gente depende dos amigos, a gente depende dos inimigos, a gente depende dos conhecidos, dos desconhecidos, dos prestadores de serviços, e depende, inclusive, de pessoas que estão distantes, que preparam serviços, que preparam equipamentos e máquinas que a gente utiliza. Então, interdependência é a palavra-chave. Então, é dentro desse conceito de interdependência, é dentro desse conceito de não deixar ninguém para trás, é dentro desse conceito de que a Agenda 2030 não é da ONU, mas é minha, de Leonel, é sua, Sandra, é de cada um dos amigos e amigas aqui presentes e das instituições em que a gente pode, de alguma forma, interferir, que eu saúdo essa reunião, que eu me solidarizo pessoal e institucionalmente com o trabalho de vocês, e a Sandra e toda a equipe do Movimento Nacional pelos ODS. É um movimento fantástico, né, de sensibilização e de engajamento. É disso que nós precisamos, de pessoas e instituições que possam olhar para a sua própria história e daqui a 5, 10 anos dizer, olha, quando eu fui coordenador, líder, enfim, quando eu fui assumir um cargo no âmbito do Lions, eu tive uma responsabilidade e eu cumpri com a minha responsabilidade com relação à sustentabilidade do planeta, fazendo isso, isso e isso. Trabalhando com relação ao ODS 3, eventualmente, trabalhando com relação à questão climática, com relação à igualdade de gênero, com relação à questão da água potável e saneamento, ou seja, das nossas posições empresariais, das nossas posições acadêmicas, das nossas posições de liderança, a gente tem sim a capacidade de contribuir dentro das nossas respectivas competências com a preservação do planeta e com a existência de um mundo que seja melhor, não só para a gente e a nossa família, mas para gerações futuras, inclusive da nossa família, que virão e que certamente vão nos perguntar o que a gente fez quando Leonel, quando você estava no PNUD, né, quando você estava no Lions, quando você estava no Movimento Nacional pelos ODS. O que você fez em 2021 para evitar que a gente tivesse a nuvem de poeira, não só em São Paulo, mas em diversas outras cidades do Brasil, em Goiás, ou o aquecimento global absurdo que leve a gente a ter níveis de absoluta impossibilidade de convivência, como a gente vai chegando em determinados locais, como a gente teve, voltando a falar, no Canadá há pouco tempo, com 49 graus. Ou seja, é um trabalho e é uma responsabilidade coletiva. A gente no PNUD está completamente à disposição. O PNUD é a estrutura das Nações Unidas responsável pela integração dos ODS na vida da sociedade. O PNUD é exatamente o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é o braço das Nações Unidas que cuida dessa agenda ODS, da integração da Agenda 2030 e da medição do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, é a medição mais usada contemporaneamente para avaliar o quão ou não se desenvolveu a sociedade, não mais pegando somente parâmetros econômicos, como já foi no passado, mas pegando parâmetros de qualidade de vida, de longevidade, de educação, ou seja, de exercício do direito à vida, né, que as pessoas têm, independente do local que nasçam, deveriam e devem ter direitos iguais. Então, a gente no PNUD é exatamente o braço das Nações Unidas que está à disposição do Lions para poder colaborar, para debater, para discutir, para ajudar com parâmetros, para ajudar a formular estratégias que possam levar a que entidades com a capilaridade que o Lions tem, com o compromisso social e com a história que o Lions tem, para se integrar nesse movimento coletivo, para que a gente possa, no futuro, responder com orgulho para filho, para filha, para neto. Olha, quando eu estava ocupando esse cargo, eu fiz isso e eu colaborei
com a sustentabilidade do planeta. Tá bom? Contem com a gente, contem comigo aqui em Salvador, contem com o PNUD. A gente tem possibilidades, né, de apoiar vocês do ponto de vista de trazer relatórios, do ponto de vista de buscar capacitações. Houve uma capacitação muito bacana recentemente, que foi feita em parceria com a Petrobras, que foi disponibilizada gratuitamente, nacionalmente, várias pessoas participaram. Então, o PNUD está sempre promovendo eventos e sempre promovendo e divulgando informação que torna possível que pessoas e instituições que têm essa sensibilidade, que têm esse compromisso social, possam se juntar a esse esforço coletivo que é de tornar o mundo sustentável para nós e para nossas futuras gerações. Tá bom? Contem comigo. Companheiro Eu participo Leonel, mais um pouco aqui com vocês. Oi, pois não. se me permite, o senhor, como inicialmente eu mencionei aí, que eu sou iniciante nesse cargo que ocupa aqui nosso clube do Lages de Ji-Paraná, do L1, Tudo bem. o senhor mencionou um ponto fundamental e importante, porque quando se fala meio ambiente, significa que nós estamos inseridos no meio dele. Essa é uma responsabilidade de todos, para o presente e para as futuras gerações. Temos um conjunto de lei que regulamenta a questão ambiental. A Constituição Federal, no seu artigo 225, diz que é dever de todos. E o Lages, por ter esse amplo, é um clube mundial, as ações deles é de suma importância para o mundo. E compartilhar esse conhecimento com os demais companheiros e as companheiras, isso é de suma importância hoje para o presente e para nossas futuras gerações. Parabéns pelas suas colocações. Eu me sinto privilegiado de estar participando com os demais companheiros e companheiras. Obrigado, Gilson. É um prazer grande para mim também estar aqui com vocês. Enfim, é uma honra, institucionalmente falando e pessoalmente. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada, Leonel. E belas palavras e muito pertinentes para esse momento em que vivemos, né? Diante de tantos desafios, né? Então, muito importante ouvi-lo e nos fortalece mais ainda para seguir em frente. Eu queria só pedir licença para que a Catiane falasse um pouco também. Catiane de Santa Catarina. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Catiane Vieira, faço parte da coordenação do movimento aqui no estado de Santa Catarina. É diferente de Sandra e até João, Denise, que estão há muito mais tempo no movimento. Eu faço parte dessa rede desde 2017, quando me tornei signatária, e aí em 2018 eu fui convidada para assumir a coordenação aqui no estado. Eu fiquei ouvindo vocês falarem e se encaixa muito com o trabalho que nós estamos realizando nacionalmente. Porque, como Sandra falou, o Movimento Nacional ODS, ele é um movimento formado por voluntários de caráter apartidário, ecumênico e plural. A nossa missão é disseminar a Agenda 2030. Então, tem uma pesquisa que foi realizada falando que apenas 11% da população brasileira sabe o que são os ODS e 1% atua. Então, o nosso maior trabalho é justamente romper essa barreira, é mudar o resultado dessa pesquisa. Então, nós, nacionalmente, nós criamos ações, e agora até muito mais estruturadas e fortes, porque a gente faz em conjunto, nós somos 15 estados, cada um com seu sistema de governança, mas todos seguindo as mesmas diretrizes. Nós realizamos ações para poder pegar todos os setores da sociedade. Então, é trabalhar as pessoas, também com empresas, organizações e poder público. Porque aquilo, como o Leonel falou, o Gilson reforçou bastante também, é responsabilidade de todo. A agenda é nossa, né? A agenda não é da ONU, a agenda é nossa. Né? E o Brasil assumiu esse compromisso lá em 2015, quando ele assinou esse acordo, né? essa agenda mundial. Então, eu, Catiane, entendo que a gente tem um compromisso, eu tenho um compromisso e todos nós. E o Movimento Nacional ODS, ele vê isso com muita clareza. Né? Então, até esse ano, nós começamos a formar o nosso Conselho Nacional
para que as nossas ações elas pudessem crescer, elas pudessem se expandir de uma forma muito mais estruturada. Então, hoje, nós temos ações conjuntas. Então, por exemplo, assim, vou até falar de coisas mais recentes. Agora, em setembro, nós realizamos em conjunto o que a gente chama de campanha de setembro, que é uma campanha institucional voltada para a disseminação dos ODS, para levar informação de qualidade. O que é? O que são cada um deles? O que significa o ODS 1, as metas, os indicadores, ODS 2, como isso está no impacto hoje no Brasil e o que a gente quer para o futuro. Nós fizemos também uma semana inteira de semana ODS na prática. Nós temos 2 ações, uma que acontece no mês de maio, na última semana, que é chamada ODS em Pauta, onde os eventos da semana são todos para falar o que são os ODS, para poder explicar. E em setembro a gente tem uma semana chamada ODS na Prática. E ODS na Prática é para mostrar na prática como é que você pode aplicar os ODS na sua vida, na sua instituição, na sua empresa, como o poder público pode colocar isso. Então, a gente traz cases para poder inspirar, para poder mostrar, porque às vezes as pessoas olham para os ODS e pensam, nossa senhora, isso aí é um bicho de 7 cabeças, como é que eu vou colocar isso dentro da minha empresa, de um processo de gestão, ou dentro da minha vida? E não é. Muitas vezes a empresa já faz ações voltadas ao ODS, mas nem sabe. E quando começa a olhar para aquilo, começa até a ter uma outra visão de mensurar, porque são 17 objetivos, mas também tem suas metas e seus indicadores, né, que precisam ser levados em consideração. E dentro do movimento, além de essas ações, a gente acaba fazendo tantas outras. Então, hoje, nós somos uma rede com... Me perdi agora no número de tão grande. E só em Santa Catarina nós somos quase 1.000 signatários, tá? Então, assim, tem todos os outros estados, porque nós somos 15 signatários, 15 estados, são 15 núcleos, né? E trabalhando ainda para aumentar mais, né, Sandra? Porque nós estamos trabalhando para poder ter esse movimento dentro de outros estados, que a gente quer que sejam todos os estados brasileiros, para que a gente possa expandir essa agenda. E nós temos outras ações conjuntas. Por exemplo, agora a gente está realizando o Fórum Brasil ODS, que vai acontecer no mês de novembro, que é justamente para trazer informações de qualidade, cases de qualidade. Porque eu brinco muito aqui, eu digo, sabe os loucos do mundo, aqueles que dizem, eu vou mudar o mundo e eu quero fazer? Então, nós, movimentos, somos os loucos do mundo, né? A gente se abraça e diz, não, nós vamos fazer. O como nós vamos buscar, e nós vamos buscar parceiros, como é o caso de todos os companheiros que estão aqui hoje nessa sala. Porque a gente tem que unir forças, unir trabalhos. Então, a gente tem do lado o Lions, que faz um trabalho lindo, fabuloso. A gente tem do outro, do movimento, que também faz. Então, por que não a gente fazer isso em conjunto para expandir, ter essa troca de informação? Tem alguns que estão mais avançados com os ODS, outros nem tanto. Por que não ter essa troca? Compartilhar materiais, compartilhar ideias, fazer ações em conjunto, para que a gente possa expandir e conseguir resolver de vez essa estatística horrorosa de que apenas 11% das pessoas sabem o que de fato são os ODS. Eu sou que muito, fala alto, fala rápido. Eu acho melhor encerrar a fala, senão eu me empolgo. Eu não sei, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Sandra, agradeço muito pelo momento de fala. Nós é que agradecemos, Catiane. Eu tenho esse amor pela ODS, eu acho que já tem uns 3 anos, né, Sandra? Nós somos aqui de Sergipe e Lions é muita sensibilidade, né? Então, nós fomos fazer doação de cestas básicas e encontramos uma senhora de rua que morava... Uma senhora de rua não, ela morava num barraco. Condições super precárias, sem saneamento básico, não tinha banheiro na casa dela. Então, a gente resolveu construir uma casa para ela. Mas só que aí a gente, pensando na sustentabilidade, a gente queria fazer uma coisa diferente. Será que eu quero botar cimento? Será que eu quero colocar bloco, forma para madeira? Porque a gente sabe que tem um desmatamento, né? A construção civil, na parte de sistema de alvenaria, utiliza as formas para o concreto e a madeira. Então, o que a gente pode fazer? Fazer uma ação ambiental,
mas e tão significativa para essa senhora. Então, a gente resolveu fazer uma casa de bambu, né? Uma casa de bambu. Então, a gente utilizou 3 tipos de bambu: o bambu gigante para os pilares, o bambu raticu para as vigas e o bambu daqui mesmo da região, que é nativo, né? Que até muitas pessoas queimam esse bambu. Então, a gente utilizou para fazer a vedação e colocamos ela em forma de painel. E depois a gente veio com o pau a pique, né, fazendo o revestimento da casa toda. E aí também, como não tinha saneamento básico ali naquela região, a gente fez um sistema BET, né, que é simplesmente jogar, em vez de jogar o esgotamento para fora, para ir para as valas, para os rios, a gente jogava para dentro, onde tinha um sistema de filtro, né, um filtro bem simples, com pedras de granulometrias diferentes, até chegar numa plantaçãozinha de bananeiras, umas 5 bananeiras, onde ela captava aquela água servida, e aí, pelas folhas grandes da bananeira, ela fazia a transpiração. Então, assim, a gente não conseguiu terminar essa casa, porque quando a gente estava colocando já, a gente montou a casa, fez fundação e tudo, quando estava todo mundo empolgado, foi feito em coletivo, não tivemos mão de obra remunerada, quem colocou a mão na massa foi biólogo, foi engenheiro, foi arquiteto, foi alunos, e quando a gente estava assim, começando a revestir, a pandemia veio, nos impediu da gente terminar a casa. Aí ela não sabia para onde ir, ela acabou derrubando a casa toda. Então, assim, mas derrubando a casa, ela sem conhecimento, né? Ela disse: eu não quero essa casa de bambu, não, eu quero minha casa de bloco como qualquer uma. E ela fez. E a gente teve que pagar a casa dela porque derrubou o barraco. Então, assim, mas a experiência foi registrada. A gente ficou muito feliz em desenvolver esse projeto em coletivo. E a gente pretende ainda voltar, depois da pandemia, fazer essa casa. Então, assim, são alternativas que eu vejo, esse projeto nos rendeu o selo da ODS, foi quando eu conheci a Sandra, né? A gente recebeu o selo da ODS na Universidade Federal de Sergipe, e aí 15 anos de Lions, né? 3 gerações aí de Lions, meus pais eram do Lions, meus filhos são do Lions também. Então, eu disse, meu Deus do céu, a Lions e ONU têm uma parceria há 75 anos, já desde a Segunda Guerra Mundial que eles vêm trabalhando. O Lions ele chega justamente aonde as pessoas mais precisam. A ONU precisa de dados para mensurar, metrificar indicadores para dizer para o mundo, olha, a gente está indo bem. Olha, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, por que não essa união entre Lions e ONU, e o Lions dizer, olha aqui, ONU, está aqui os nossos dados, né, para a gente ver. A minha pergunta, eu sou engenheira, né? Então, assim, na norma de desempenho, existe a NBR 15575, onde ela diz assim, olha, você tem que fazer uma casa que tenha um percentual de acústica tal, de térmica tal, assim, assim, assado. Agora, não fala como que a gente faz. Ela vai lá e metrifica se está atendendo aos requisitos, mas não fala como. Então, eu gostaria de saber, eu vi o IDH, eu vi algumas metas e eu vi os indicadores. Né? Os indicadores, tantos por cento da erradicação da pobreza, tal. Mas existe, a Catiane falou que existe estudo de casos, né? Existe estudo de casos, mas existe alguma apostila, alguma coisa de ideias com que a gente possa ser incisivo, assim, por exemplo, olha, a gente precisa trabalhar mais nessa meta, esses parâmetros, até que o Leonel falou que poderia agora passar para a gente. Então, é interessante até a gente repassar para os clubes, até mesmo as ODS, que precisam ter mais um pouco de atenção e a gente poder trabalhar em cima dessas ODS. Minha pergunta é essa. E, desde já, agradeço aqui, uma noite maravilhosa. Catiane, se você me permite, eu queria fazer um comentário em cima do que a Karine falou, até porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho.
Mas eu queria ponderar, assim, eu queria cumprimentar também a Catiane pelo trabalho fantástico aí do Movimento Nacional pelos ODS. Nós fizemos recentemente um trabalho em parceria com a Petrobras de localização dos ODS. Esse trabalho ele envolveu algumas formações que foram feitas à distância, eu fiz o curso, né, e algumas pessoas que fizeram gostaram bastante. A gente agora está pegando todo esse conteúdo e vai colocar isso numa plataforma do PNUD, vai disponibilizar socialmente uma nova capacitação, uma nova rodada. Então, a gente deve ter, provavelmente, ainda nesse final de ano, uma nova abertura de inscrições para se fazer esse curso. É um novo projeto que a gente está tentando viabilizar de imediato aí também. E a gente tem, recorrentemente, relatórios que podem ser disponibilizados aí para o Lions, e a gente pode ficar como um ponto de contato, né? Isso é interessante. Outro elemento importante é que a gente tem normalmente parcerias com o poder público na implantação de projetos, e temos parcerias em Sergipe, e o poder público sempre é uma referência estratégica, por quê? Por mais que a sociedade civil também seja importante, mas é o poder público que tem a capacidade de regulação, é o poder público que é o grande comprador, né? É o principal, é quem gere o recurso, que é arrecada de nós todos, de forma de imposto, né, taxas, etc., e gere tudo isso em bem da coletividade. Então, o poder público tem um papel distinto do papel da sociedade civil e deve, sim, ser responsabilizado por isso. Né? Assim, não é que o Estado possa fazer tudo nem faça tudo sozinho, né? Mas o Estado, sim, tem um papel político, social relevante, do qual e é parceiro do PNUD em diversas ações. Então, nós temos parcerias com o governo federal, com diversos ministérios, temos parceria com governos estaduais, aqui na Bahia temos várias, com o governo municipal temos várias, e aí em Sergipe temos também. E através dessas parcerias a gente tem feito trabalhos muito interessantes. Em Sergipe temos feito um trabalho com o projeto Dom Távora, que foi um projeto de fortalecimento das capacidades de comunidades rurais em 155 comunidades. Deu um resultado muito bacana com o financiamento do FIDA, que é uma outra estrutura das Nações Unidas, é um Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. Então, assim, a gente está à disposição, voltando aí, né, com a temática que você perguntou muito forte, Karine, que é como dar materialidade a tudo isso, né? A gente vai chamar isso de localização dos ODS, né? Dar um tratamento local. Ou seja, bacana, tá lindo, beleza, gostei. E agora? Né? A pergunta que se faz recorrente é essa: como é que eu faço para transformar toda essa minha percepção em realidade? Parece-me que, e eu vou pedir aí, já mais uma vez, desculpas por ter que me ausentar, mas parece que o Magro, não é isso? Ele vai apresentar exatamente algumas experiências bem-sucedidas que ele tem, já lá também, com a implantação do ODS 3, se eu não me engano. Então, a gente vai vendo, não é o 3, é outro, né? Mas, são todos. Então, ótimo, pronto, excelente. Então, a gente tem experiências positivas que aí vão ser compartilhadas através do próprio Movimento Nacional dos ODS e da iniciativa aí da Sandra, que faz essa ponte entre o Lions e o movimento, para que vocês tenham a capacidade de dar materialidade, de dar localização. E, da minha parte, eu finalizo minha intervenção dizendo que a gente está absolutamente à disposição para compartilhar todo o material produzido pelo PNUD. A gente produz com muita regularidade no âmbito do PNUD. E temos grandes parcerias com o Unesco, Unicef, ONU Habitat, e PNUMA e várias outras estruturas da ONU, que também produzem relatórios e capacitações. Então, a gente pode estabelecer um canal de diálogo com vocês para todo esse material produzido e cursos que vão a ser feitos sejam disponibilizados para que vocês entendam mais e mais na prática como dar materialidade aos ODS. Né? A gente está à disposição para isso, tá bom? Eu vou ficar um pouquinho mais aqui, uns 5 ou 10 minutos, e não sei se o Magno vai falar agora ou quem vai falar, mas eu queria ouvir um pouquinho mais e prometo ficar calado, porque eu já falei demais, eu queria agora ouvir para poder aprender um pouco mais com vocês. Tá? Mas não vou poder ficar até o final, lamentavelmente, mas fico mais 5 ou 10 minutos. Um abraço grande, pessoal. Muito obrigado, Leonel. Então, companheiro Antônio Magron, a palavra é sua. Que satisfação. Olha, que bom ouvir e ver que nós temos parcerias dentro do nosso live, né, companheira Karine? Isso. Que espetáculo saber disso. Eu quero agradecer e quero saudar os nossos convidados aqui fora do live. Eu sou Antônio Ideraldo Magron,
moro em Ubiratã, no Paraná, uma pequena cidade de 30 mil habitantes, e estou como assessor de ecologia e de conscientização e proteção ambiental, e também para a implementação dos ODS, para 504 clubes de Lions do sul do país. Nós chamamos de DMLD. Então, para vocês que são nossos convidados, Lions Clube Internacional, nós temos 1.400.000 associados. E o nosso lema é a bondade importa. Força global voltada para o bem. Nós estamos presentes em mais de 200 países, somos em 48 mil clubes, e na América Latina e Caribe, ALCA, né, nós estamos com 104.469 sócios, sendo que no Brasil nós temos mais de 50% desses associados. No Brasil, nós temos, então, mais de 52 mil associados. E aqui no Brasil ainda, 38 mil, né, na verdade, no nosso distrito do DLD Sul, nós somos em 17 mil associados, entre sócio, entre Léo Clubes, e o Lions Clube tem 5 causas globais. Combate à diabetes, trabalho voluntário para a visão, trabalhamos para câncer infantil, tratamento, e trabalhamos também pela fome, né, para eliminar a fome dos mais necessitados, e trabalhamos com ações no meio ambiente. Então, a minha assessoria, e também nós temos outros companheiros aqui presentes, nós estamos com o Osório aqui, que participa lá do Rio Grande do Sul, as nossas assessorias são voltadas para essa inclusão social através de ações voltadas para as questões ecológicas e também voltada para a implementação dos ODS. Nós gostaríamos muito, nosso sonho como assessor de meio ambiente e também de implementação dos ODS, nós gostaríamos muito que todos os clubes do país pudessem abraçar essa causa, não é, companheira Karine? É um sonho para todos nós trabalharmos, por isso que nós queremos mostrar um pouquinho da experiência que nós estamos fazendo aqui no sul do país, aqui principalmente no nosso clube. São 2 clubes de Lions do mundo que assinaram o Pacto Global da ONU, e que hoje nós nos reportamos, já desde 2015, né, nós estamos trabalhando com isso. Eu tenho uma experiência de ODM, de ODS, na gestão pública do municipal. Desde 2013, nós atendemos as metas dos ODMs, foram 31 metas, 31 certificações recebidas, e logo em seguida, quando já se começou a falar de ODS, antes de que tivesse qualquer orientação nesse sentido, fomos buscar informação e já conseguimos implantar dentro de uma gestão pública municipal todas as ações, principalmente a maioria voltada aí para atingimento das metas dos ODS. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação para mostrar o nosso plano de trabalho do meu distrito DLD1, que é o Paraná, é uma parte do Paraná, para que todos os nossos 52 clubes possam colocar em prática. Magro, eu queria, desculpe, só pedir licença para ter que sair agora. Eu vou ficar em contato com a Karine, com a Sandra depois, eventualmente com a Catiane, e estou completamente à disposição de vocês, para a gente encontrar aí uma agenda comum que permita não só um bate-papo como esse, que para mim, eu confesso, foi institucional e pessoalmente uma satisfação muito grande, mas eu acho que a gente precisa dar um passo adiante, tá? Em sair desse bate-papo, que é muito agradável, mas encontrar uma agenda coletiva que a gente possa implementar em conjunto, tá certo? Então, obrigado, companheiro Daniel, pela parcela de contribuição. Nós eu agradecemos agradeço. muito. É um privilégio Companheiros, grande para mim uma estar aqui. salva de palmas para o Leonel, gente. É isso, obrigado mesmo. E eu fico no aguardo de vocês, mantendo contato comigo depois, para a gente ver como é que pode colaborar, tá bom, Sandra? Eu estou à disposição de vocês. Leonel, um abraço grande. Obrigada, muito Leonel. obrigado. Vamos precisar de Obrigada. vocês, sabe? Tá Eu bom. vou compartilhar essa apresentação depois Muita para ficar mais fácil. Tá bom, Obrigado, Deus seja Leonel. com vocês. Um abraço grande. Até mais. Obrigado. Bom, pessoal, então tá. Eu vou fazer os comentários, só eu vou ter acesso à tela, mas só para explicar que, como assessoria de ecologia e para a implementação dos ODS, nós temos, então, essa meta muito grande. Aqui no Paraná, nós temos somente 2 clubes que fazem adesão aos ODS, que é Curitiba, Batel e Ubiratã, e nós estamos trabalhando para que todos possam trabalhar. E essa é, dentro dos 5 temas que nós temos do nosso planejamento, esse é o primeiro, que é fazer com que todos os clubes possam implementar os ODS dentro de suas atividades, principalmente das suas campanhas. E os ODS voltados para o planeta, para pessoas, para prosperidade, para paz,
né? E faz com que a gente possa trabalhar com parcerias, principalmente, que é isso que nós estamos vendo nessa live de hoje, companheira Karine. O PNUD, junto com a gente, participando, isso é um parceiro importantíssimo para que a gente possa colocar isso tudo em prática. É importante que a gente entenda o que é o ODS. Eu teria um vídeo para apresentar aqui, vai estar disponível também nessa apresentação que eu vou passar para vocês. Portanto, eu acho que eu vou ser mais rápido do que eu imaginava, né? A questão que o ODS representa, principalmente, não deixar ninguém para trás, representa essa intersetorialidade entre todos os ODS, estão todos interligados, eles são dependentes um do outro. Você pode falar de meio ambiente, mas ao mesmo tempo tem que pensar nas pessoas, você pode trabalhar com a questão de inclusão social e tem uma aplicação. Está dando uma interferência aí? Já desliguei. Ah, tá. Você pode trabalhar com as questões da paz e, de novo, contempla as pessoas, as parcerias acabam sendo os meios de implementação. Isso faz com que a gente entenda que um clube de serviço já faz tudo isso. Nós, do Lion, já fazemos tudo isso. Então, é muito mais simples você falar a mesma língua que a ONU está falando, que o PNUD está falando. Eu acho que simplesmente nós temos que entender, isso acaba sendo uma diretriz, uma forma de atuação, um direcionamento para as nossas ações. Então, como nós já temos essa prática, já fazemos isso há algum tempo, eu acho que cabe a nós, temos essa missão de desmistificar essa questão de implementação dos ODS junto com os clubes de serviço. E agora, com a parceria do PNUD, vai ficar muito mais simples. Primeiro, você tem que assinar o Pacto Global da ONU, tem o endereço lá, que eu estou disponibilizando lá embaixo, mas só que vai ficar lá embaixo da apresentação que vocês vão visualizar, que faço questão de mandar pela companheira Karine, para vocês verificar o que eu estou falando. Assinamos o Pacto Global aqui, os dois clubes de serviço, já em 2017, 2018, e nós temos já estamos prestando conta de 2 em 2 anos, fazendo essa reportagem, estamos reportando nossas ações dentro daquele relatório. Então, estamos válidos até 2022 agora, porque fizemos isso em 2021. Dentro da assessoria de meio ambiente e também dessa implementação dos ODS, nós estamos fazendo trabalho, por exemplo, voltado na nossa área de assessoria, que é a ecologia, trabalhando com campanha de lixo eletrônico, plantio de árvores, proteção de nascentes, crotalárias e libélulas, usando isso para ecologia e para combate ao mosquito da dengue, trabalhando com campanhas de lacres e tampinhas, uma conscientização sobre materiais recicláveis, comitês de bacias hidrográficas. Então, são várias ações que nós estamos trabalhando, apesar de sermos assessores fundamentais de ecologia, também nós temos essa visão voltada para essa amplitude dos 17 objetivos e ensinamos, podemos como colocar em prática tudo isso. Por exemplo, quando a gente fala de uma ecologia e saúde, a gente pergunta para os clubes, por que fazer, né? E a gente entende porque o clube precisa participar em parceria com os órgãos ambientais, com os órgãos educacionais, da saúde, ciência social, e das empresas locais na promoção da saúde. Em todos os locais, em todas as populações que atende, principalmente essa ação de ecologia e saúde, atende o ODS 1, o 3, o 4, o 6, o 7, o 11, o 12, o 17, o 14, o 15 e o 17. Para quem já sabe o que é o ODS, né, com certeza isso não é nenhuma novidade. Pode parecer um bicho de sete cabeças quando a gente fala, para quem não entende, mas pode ficar tranquilo que esse é um desafio e essa é a intenção nossa de fazer essa provocação para mostrar que não tem nenhum bicho de sete cabeças não, tá? É possível, basta entender quais são as 169 metas propostas pela ONU dentro dos 17 objetivos. E aí você tem também, dentro da nosso planejamento, que nós estamos pedindo isso para os 52 clubes do nosso estado do Paraná e também para os 504 clubes do sul do país, que também trabalham com a arborização. Nós tivemos agora, recentemente, o Dia da Árvore, e no Dia da Árvore, naquela semana, nós pedimos para que os clubes plantassem uma árvore para cada vítima do Covid. E foram milhares de árvores plantadas, e coisas mais lindas, fotos recebidas, nós, assim, sabe, a gente divulgou isso, fizemos um material bacana, principalmente porque existe hoje
dentro do Lions, essa vocação para a questão ambiental, né? Então, para proteger minhas e nascentes, para plantar árvores, é uma questão que envolve principalmente a boa vontade dos nossos associados. Dentro da meta número 4, que a gente disponibilizou para os clubes do Paraná e também aí para o Sul, a questão da campanha do lixo eletrônico. Nós temos agora, dia 12 de outubro, o Dia Mundial de Recolhimento do Lixo Eletrônico. É uma campanha que nós podemos fazer, porque acaba atendendo uma necessidade da comunidade. Muitas cidades não têm um local adequado para colocar esse lixo eletrônico e é uma oportunidade para que lá eles possam desenvolver suas campanhas, que atende diversos ODS, o 1, o 3, o 4, o 8, o 12, o 13, 14, 15, 17, formação de cooperativa, emprego e renda, saúde, todos, uma ação simples desenvolvida pelo clube acaba atendendo tantos objetivos propostos pela ONU. E a coleta seletiva de reciclável, a mesma ideia, fazer com que a gente possa apoiar associações de catadores, fazer com que a gente possa criar UVR, que é Unidade de Valorização de Reciclável, organizar principalmente a comunidade para a separação desse material que pode ser reutilizado, são coisas que Lions está fazendo já e nós vamos potencializar isso com a visão de ODS. E nós temos, porque nós participamos a nível nacional, temos algumas campanhas já implementadas a nível nacional, por exemplo, bacias hidrográficas. Comitês de bacias hidrográficas é uma oportunidade para que nós, do Lions, possamos participar desses comitês, ou como ouvinte, ou como membro, ou como titular, ou como substituto, enfim, nos aproximarmos dos comitês de bacias hidrográficas, porque a água é um bem maior. Hoje, eu estava participando 3 dias seguidos, aconteceu o 23º ENCOB, Encontro Nacional de Bacias Hidrográficas, e lá o Lions, né, carimbou a participação a nível nacional e fomos aceitos para que a gente possa desenvolver essa atividade junto com as pessoas que já realizam esse trabalho. Olha que espetáculo, né? Cuidar da água é cuidar da saúde, é cuidar do ser humano, é cuidar do bem-estar, é cuidar da inclusão, é cuidar da natureza, enfim. Então, isso é importante porque é uma campanha a nível nacional e está indo para América Latina e Caribe também. O Lions latino-americano, que envolve aí, clubes desde o México até o Uruguai, Chile, Argentina, todos eles já estão participando e pretendem participar também desse projeto de proteger seus rios. Então, a nossa campanha chama-se Adote um Rio. Você pode adotar um rio, você pode cuidar de uma nascente, você pode cuidar de um riacho, fazer limpeza, cuidar de um veio de água, fazer com que possa ter uma conscientização ambiental junto a seus alunos da rede pública municipal, para que o meio ambiente seja protegido. E nós temos também essa participação a nível de OCDE. Nós, enquanto município de Ibiratã, porque nós já trabalhamos com ODM e com ODS há anos, a OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, que tem 35 países membros, o Brasil não participa ainda, fez um trabalho junto com os municípios de Curitiba, Araucária e Ubiratã, para verificar de que forma que nós estamos trabalhando com o ODS. E desse trabalho resultou um documento, né? Ele é público, mostrando a nossa realidade, nossa dificuldade, às vezes, sabe, de se atingir cada um dos ODS. Então, é importante que a gente perceba que o mundo todo está preocupado com a gente, a OCDE está preocupada, é uma dos pré-requisitos para que o Brasil seja aceito como país membro. O Brasil e a Argentina, nós estamos juntos nesse processo, é importante que a gente possa entender como que a gente deve fazer. Nós temos que abraçar realmente os ODS, porque isso representa mais do que simplesmente cumprir uma meta. Eu acho que representa uma oportunidade de nós sermos, fazendo a nossa parte, como diz o companheiro Leonel, não é questão de atender a ONU, questão de atender uma necessidade mundial, mas é uma oportunidade de nós nos adaptarmos ao que o mundo está fazendo, sabe? Então, eu acho que nós temos que andar no mesmo ritmo. Cumprir as metas dos ODS significa, muitas vezes, uma oportunidade. E aí, dentro da nossa experiência,
durante esses 8 últimos anos, eu já trabalhava, eu sou educador da Fundação Banco do Brasil, eu sou também educador da Universidade Corporativa Banco do Brasil, onde nós treinamos em todo o país gestores de agências do Banco do Brasil, eu sou ex-funcionário do banco, na questão de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Banco do Brasil tinha uma estratégia de DRS, Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável, onde se praticava isso que nós estamos aprendendo depois de 2015 em relação à questão dos ODS. Já naquela oportunidade, já tínhamos essa visão de inclusão social, através de trabalho e renda, de valorização de atividades produtivas, no sentido de fazer com que houvesse a sustentabilidade, não só do meio ambiente, né, mas principalmente das pessoas. E aí nós temos diversas possibilidades de ações. Nós editamos uma espécie de um rascunho ainda, e eu quero compartilhar isso com vocês, companheiro do PNUD. Nós temos aí umas possibilidades de ação em cada uma das metas. Em cada uma das metas nós estamos dando uma opinião de como um clube de Lions pode participar. Estamos dando dicas, na verdade, sabe? Como se cumpre uma meta do objetivo 5, ou do 7, ou do 10, e lá está, sabe, essa sugestão. Dentro do meu canal do YouTube, Antônio Ideraldo Magron, com H, eu vou colocar aqui, acho que já me apresentei ali, vocês podem visualizar que nós estamos, inclusive, fazendo algumas aulas de uma forma gratuita, onde damos essas dicas de como participar. Então, fica aí como uma alternativa de busca e que os companheiros possam acessar, e não esqueça de dizer que estiveram presentes ali para eu poder acompanhar e poder dar a assessoria necessária para que possa se colocar em prática no seu clube de serviço, no seu lar, na sua cidade. E como disse o companheiro Leonel, é necessário que a gente se aproxime das prefeituras municipais, porque são eles que têm o poder institucional de fazer a coisa acontecer, tem recurso para isso, eles têm funcionários servidores públicos que podem ajudar. Nós tivemos assessoria do PNUD aqui na nossa região oeste do Paraná, através da Itaipu Nacional, e por 2 anos nós tivemos assessoria do PNUD para a implementação dos ODS nos 56 municípios da nossa região oeste do Paraná. Então, é importante que a gente perceba essas parcerias e busque, principalmente, quem pode nos ajudar mais diretamente, seja um clube de serviço como o Lions, ou através das prefeituras, e aí nós entramos com o apoio necessário, e são essas dicas, entre outras, que eu estou colocando nessas nossas sugestões. Então, me perdoe que eu não compartilhei a apresentação aqui, mas eu prometo para vocês que através da companheira Karine vai estar disponível para todos vocês em PDF, que é menos pesado, fica mais fácil, tá certo? Com certeza, companheiro Magron. Depois da pandemia, ficamos isolados, mas todos conectados. A região aí está... o companheiro Rubens está lá no friozinho de 12 graus, lá em aonde? Santa Catarina? Não. São Francisco de Paula. Olha só, aí a gente tem o companheiro Gilson lá em Rondônia, que está com 30 graus dali, num calor danado, né? Então, vários sotaques. Né? E aqui em Goiânia? Olha só, como é bom essa integração, né? Então, assim, a gente também agradece também a Sandra Sena, que é do movimento ODS de Sergipe, a Catiana de Santa Catarina, a Denise do Espírito Santo, o João Evangelista do Ceará, a Fátima de São Paulo, a Nina de São Paulo, o Matheus de Sergipe e a Cristina Pinheiro do Rio de Janeiro. Então, todos nós estamos aqui para somar. Socorro do Rio Grande do Norte. Olha, ainda tem mais um. Não? Então, assim, esse bate-papo, essa reunião foi justamente isso, né? A gente promover um equilíbrio entre Lions Clubes. A gente vê que o Lions Clube Ubiratã já está em nível hard, né? Ali já vendo em qual ação que pode trabalhar ali na ODS, a ODS número 14, que é dos rios, eles estão trabalhando, essa campanha de Adote um Rio maravilhosa. Então, assim, esse conhecimento tem que estar distribuído, equilibrado, porque o sentido é um só de servir.
Então, a companheira Kátia Teixeira levantou a mão e a gente vai abrir essa roda de conversa, o companheiro Magron está com disponibilidade para responder perguntas, como o companheiro aí da ODS, a Sandra, a Catiane, Matheus. Então, eu quero ver a voz de vocês, o sotaque de vocês, que a gente está aqui. Vamos lá, companheira Kátia Teixeira. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo a oportunidade, né? Uma oportunidade grandiosa da gente mudar o mundo. A Catiane disse, né, que tem uma galera que diz, nossa, alguma coisa precisa ser feita. Nós somos a galera que dizemos, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, eu acho isso sensacional. E eu quero só tirar uma dúvida, porque eu não sei se eu entendi bem, companheiro Antônio, quando você disse que somente 2 clubes no mundo tem Lions tem contrato com a ONU? Exatamente isso, companheira Kátia. Na verdade, os 2 clubes de Lions do mundo que assinaram, que se você entrar lá na ONU, você vai verificar lá, você define por categoria, vai verificar que categoria de clube de serviços, né? Tem Lions Clube, tem Curitiba e o Biratã somente. E nós temos autonomia para assinar isso enquanto clube? Tem. E aí você vai me ensinar. É isso que eu quero fazer. Eu quero ser o terceiro. Não, companheiro Magron, o companheiro não está só. Quando eu recebi o meu selo, o selo, né, da ODS, que era com uma outra instituição, eu falei, e por que Lions Clubes também não tem? Isso já tem 1 ano. Quando eu fui pesquisar, a primeira coisa que eu vi, eu tomei uma surpresa. Lions Clube Ubiratã assina, e tá lá. Só tem 2 clubes, o Biratã e o Batel. Aí eu disse, não é possível. Liguei para a Sandra, eu disse, peraí, como é que Lions Clube tem, pode, e eu não tenho? Então, hoje, eu estou presidente da região D, e aqui no distrito, no LA3, a gente tem 14 clubes. Companheiro Magron, nós já capacitamos 13 clubes de Lions Clubes e 1 clube de Léo, e vamos fazer a adesão, o pacto de adesão, no domingo, dia 10, no Dia Mundial de Lions. Parabéns. Mas, que gente, espetáculo. eu preciso de ajuda, então. Porque eu acho importante a gente fazer isso aqui na capital de São Paulo. A gente brinca, né, que é ser o terceiro, quarto, mas, na verdade, que importante seria que todo clube, né, Lions, estivesse ali para a ONU ver a nossa força. Nós somos 1,5 milhão de pessoas fazendo bem. Isso precisa ser divulgado, dissipado, inspirado, né? Então, eu quero ajuda, porque eu quero fazer. E eu não sei fazer sozinha, eu sei que eu sou muito tapada para isso, esquece. Não sei abrir página, não sei preencher, sozinha não farei. Então, eu estou levantando a mão. Que companheira não está só. Companheira Kátia, é muito simples. Na verdade, a primeira coisa, e a mais importante, é que o clube abraça essa causa. É fundamental, tá? Se vocês, enquanto clube de Lions, tá, estão dispostos a abraçar essas causas, entender o processo primeiro, tá, que é importante, por isso essa capacitação, esse nosso encontro, talvez a gente faça diversos outros, talvez não, com certeza, né, companheira Karine, diversos outros encontros como esse, e contando com o apoio do PNUD, aqui presente, principalmente do movimento ODS Brasil, tantos amigos aqui próximo, não vai ser difícil, porque basicamente tem que abraçar essa causa do clube e assinar e enviar uma carta para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para que manifeste esse interesse e aguardar essa aprovação. Demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 4 meses demora, tá? Tem problema. O importante é assinar o pacto. Eu tenho uma sugestão. É muito simples fazer adesão, sim, é muito simples. Mas o que eu fiz com os clubes daqui da região D? Nós mobilizamos os companheiros em um sábado, né? Nós fizemos essa parceria com o Movimento ODS daqui de Sergipe. Então, eles mostraram quem era a ONU. O companheiro Antônio falou tanto da ODM, né? Que já desde 2000.
Então, aí a ODS também falou da ODM, as 169 metas, a ODS. Nós fizemos, no final, um plano de ação, onde nós pegamos a atividade do nosso clube e a gente identifica com que cada ODS ela se assemelha, porque cada clube tem uma dificuldade. Por exemplo, o companheiro Rubens, a gente falando logo no começo, disse, Karine, aqui a gente não tem rio, então adote uma praça. Então, assim, lá na ODS dele, o que ele vai abraçar? Qual é o ODS que está reportado para ele? Aqui mesmo, nós temos rios, a gente tem... quantos clubes têm atividades permanentes como escolinha? Então, existe a ODS número 4, uma educação de qualidade. Então, assim... Com essa gama de atividades que a gente faz, a gente vai ver qual a atividade com que a gente pode reportar e dar essa informação para a ONU pegar esses dados e dar esse quantitativo, esse levantamento, esses indicadores, e agora, com o compromisso do Leonel, repassar esses dados para a gente e a gente poder dizer para os nossos companheiros, olha, companheiros, o que foi que a gente fez, olha o que foi que a gente conseguiu melhorar no nosso planeta. Então, isso, de certeza, vai contagiar muitos companheiros, outras pessoas vão se identificar com a causa, com o movimento e vão querer fazer parte de Lions Club local. Então, assim, essa parceria com o movimento ODS de cada estado de vocês é de fundamental importância. E a gente, companheiro Leão, é ótimo em lanchinho no final. A gente tem que ter um lanchinho no final, coffee break. Aí a gente vai, tem aquela reunião, faz aquela integração, aquela coisa gostosa que Lions tem, que faz como ninguém. E aí o companheiro, em vez só de assinar, ele vai dizer, não, eu fiz treinamento, eu sei o que é, e eu estou assinando aqui, tendo a ciência do que está assinando. Pronto, vou passar para vocês. A Sandra levantou a mão. Você já falou tudo, Karine. Mas que bom, viu? Que bom, é isso mesmo. Peraí, viu? Porque ele está ali como Antônio Ideraldo, né? Eu chamo de Magron, Magron, então, Magron. Assim, parabéns, é isso mesmo, trabalho lindo. Você já respira ODS. Infelizmente, a realidade não é essa em todo o país e muitos Lions, como a Karine falou, ainda precisam entender, né, para poder implementar e trabalhar como você está trabalhando. Por isso, o Movimento Nacional ODS entrou, né, e a gente está assim, muito feliz, porque a gente pode auxiliar vocês no sentido de que vocês possam entender melhor como implementar ações de vocês linkada a cada ODS. E aí fazer toda a diferença já empoderados, né, na fala de vocês sobre o que vocês estão fazendo em prol daqueles ODS e para atingir aquelas metas. Então, é isso mesmo. Eu acho que a construção é essa. Estamos aqui prontos para contribuir. Karine, como Karine falou, foi muito bacana a experiência dessa capacitação de multiplicadores Lions aqui em Sergipe. Foi muito prazeroso ver um resultado que todo mundo saiu entendendo, apresentou cada um seu projeto, e com prazo para entregar, né, a primeira etapa do projeto. Isso foi muito bom. O João Evangelista também está querendo falar, ele é do Ceará e é do Movimento Nacional ODS. Seja muito bem-vindo, João, a palavra é sua. Obrigado, boa noite, tudo bem a todos e todas? É um prazer estar com todos vocês, né? E eu vou abaixar aqui a mão para não atrapalhar mais vocês também, tá? Então, eu quero trazer algumas informações que são importantes, porque algumas pessoas estão interessadas já em começar a mobilizar, né, implantar os ODS nos seus municípios, formar núcleos, levar o diálogo sobre os ODS, né? Então, eu vou trazer algumas informações que podem ajudar nesse processo. Em primeiro lugar, no movimento ODS nacional, nós temos os GTs, né, que são grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho também ajudam na formação dos núcleos estaduais, municipais, núcleos locais. Então,
ao assinar, né, ao entrar para o movimento ODS, e aí eu também quero esclarecer duas coisas. Existe a assinatura do Pacto Global pela Agenda 2030, que é uma assinatura diretamente com a ONU que você faz, tá? Então tem essa assinatura do Pacto Global e tem a assinatura do movimento ODS, tá, gente? Que é mais uma coisa que a gente gosta de esclarecer, porque as pessoas pensam, assinou o Pacto Global, já está no movimento ODS. Não, ainda tem um movimento ODS. Então, para participar do movimento ODS, nós temos o nosso site, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Vamos ver se eu acerto, né? É o grande desafio hoje. Então, nós temos o nosso site, que é esse que eu estou começando a apresentar para vocês, tá? É o site do Movimento Nacional ODS. Por esse site, você pode encontrar, localizar também o ODS no seu estado, clicando aqui nos estados. Então, o seu estado tem um representante, tem uma coordenação, e essa coordenação vai te ajudar a formar seu núcleo local, tá certo? E você também participar das reuniões, as reuniões estaduais, tá? Bom, e para fazer parte, tem aqui esse link esse link que vai para o Faça Parte, né? Que tem você vai conhecer nossos compromissos, né? Porque aderiu, né, como aderiu e os contatos. E a partir desse site, né, a partir dessa página, você pode pegar e fazer sua assinatura, né, com o Movimento ODS, e também qualquer coisa, falar com a Sandra Sena, que está aqui no grupo, que é do Comitê do GT de Mobilização, que ela pode estar dando essas orientações bem importantes para que você possa desenvolver um bom trabalho, né, do Movimento ODS na sua localidade, tá? Bom, eu vou voltar aqui novamente com vocês, certo? Outra coisa também que é importante, que foi falado também, é a localização dos ODS. Mais uma informação que eu quero dar, que tem a ver com o curso que a Sandra até fez, ela fez presencialmente, alguns colegas do Movimento ODS também fizeram esse curso, junto ao PNUD e a Petrobras. E como é essa localização dos ODS? Existem guias, né, que estão disponíveis para domínio público, depois a gente pode passar para você esses guias, que você vai encontrar, você vai localizar os ODS que existem na sua instituição, que existem na sua prefeitura, por exemplo. Esse daqui é um documento, é o Guia de Integração dos ODS para os municípios brasileiros, né? Foi feito 2017, 2020. Então, muitos municípios já conhecem essa prática dos ODS, tá? As prefeituras municipais já tiveram também um pessoal capacitado. Então, municípios sustentáveis também faz parte desse material de divulgação dos ODS. O guia para a localização dos objetivos também vocês podem ter acesso, é muito interessante, que aí ele vai dando passo a passo como você vai encontrar os ODS no seu município, na sua instituição, nas políticas públicas locais, tá? Tem também esse roteiro para a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são os materiais assim que, de praxe, né, nós utilizamos mais para entender, para se localizar os ODS, porque muitas vezes a gente quer praticar os ODS, né, e aí fica perguntando, como é que eu vou também articular com o poder público, né, como é que eu vou articular com o terceiro setor? E esses guias vão dar uma orientação muito boa para que faça esse diálogo, né, do poder público, que é importante a participação do poder público, o terceiro setor e das empresas também que são participantes, tá? Então, são essas informações básicas, eu estou tentando transmitir com bastante rapidez, mas vocês podem aprofundar, eu convido a todos os estados, a todos os participantes que quiserem conhecer mais profundamente o movimento ODS, nós podemos fazer uma articulação com o nosso GT de mobilização, e o GT de mobilização vai entrar em contato com vocês que querem formar esse núcleo e vai explicar todo o processo de formação de núcleo, né? Então, o nosso movimento, desde 2009, nós temos esse trabalho, era o movimento Nós Podemos, a Sandra já deu uma dica, né, do tempo que a gente trabalha nisso, né? Então, é um movimento muito ativo, que tem enfrentado todos os dilemas, né, das políticas públicas nacionais, internacionais, né, do que a gente pode fazer de crescimento sustentável, de desenvolvimento sustentável do nosso país e do mundo também, né? Compreendendo, como foi dito anteriormente,
que esse movimento é um movimento pela vida, né? A vida em plenitude, na sua complexidade, né? A gente pensa até do caranguejo lá do mangue, né? A Nina Orlon sempre acompanha os caranguejos do mangue, né? Das notícias. Então, a gente faz esse trabalho também de perto, né? Nas escolas, concursos, treinamentos, né? Nas comunidades, nas associações comunitárias, enfim, nós somos mobilizadores, né? Dos ODS no Brasil, tá? É um convite que eu faço a todos e a todas a participar, né? Entrem no nosso site para nos conhecer mais, nos nossos canais, e vamos fazer essa parceria sim, né? Vamos trabalhar juntos, né? Vamos distribuir material, vamos fazer lives, pelo menos uma live por mês, para a gente divulgar todo esse trabalho fantástico feito, né? O Macron, né? Não sei se é certo? Que esse trabalho maravilhoso, isso, Macron, que foi um trabalho maravilhoso, está sendo, e que pode ser também um guia para os outros, né? As outras regionais, né? É como a gente diz, são os cases de sucesso, né? As boas práticas, e o que é bom a gente tem que divulgar, gente, porque atualmente na rede social estão divulgando muita coisa ruim, né? É muito fake news, é muita coisa que só faz desagregar. Se a gente não se juntar para se agregar e divulgar as coisas boas, aí a coisa fica mais difícil. Mas estamos aqui, né? Característica dos Lions justamente ser esse ativista, né? Ser essa liderança que vai fazer com que a justiça social aconteça, tá bom? Um abraço. Obrigada, João. Boa noite a Obrigada todos. mesmo. Mas como eu falei aqui é o começo, né? De muitas reuniões, de muitos cases. Eu quero ver o Clients Club de lá do Sul dizendo: olha, a gente implementou o ODS número tal, lá de Rondônia, olha, a gente fez a ODS número tal, e a gente vai vibrar, porque o planeta mesmo, né, agradece. O companheiro Recanto Vita está assim, né? Ele levantou a mão. Mas me permite só, deixa eu atropelar um pouquinho, eu só queria confirmar, e daí talvez na minha fala não tivesse ficado muito claro. Você não precisa ter consolidado a tua participação perante a ONU para poder praticar os ODS. Tem o movimento ODS Brasil que vai nos ajudar e muito bem, e com muito mais força. Oportunamente, quando você se sentir preparado com as suas ações, aí você coloque a sua adesão junto à ONU, né? Mas nesse primeiro momento é importante entender que todas as ações do ODS podem ser praticadas por todos os clubes do país, independente da adesão ou não, nesse primeiro momento. Basta assinar a adesão ao movimento ODS Brasil, sim. Muito obrigado, João Evangelista. Muito obrigado. De nada, estou à disposição, todos nós da coordenação, os conselheiros, que todos os conselheiros do movimento, a maioria já está presente aqui, nós estamos nos colocando à disposição, né? Eu sou da coordenação do Ceará, já me coloco à disposição, eu acho que tem uma pessoa de Juazeiro, né? Então, é só falar comigo, a gente faz as nossas reuniões, eu repasso as orientações, a mesma coisa já está acontecendo em Sergipe, fazendo uma capacitação fantástica, né? Um show de capacitação, parabéns Sergipe, né? E aí vai indo com a Nina Orlon em São Paulo, né? A Fátima também no pedaço, todo mundo trabalhando junto para a gente mobilizar esse país, né? Pessoal, se a gente se unir e encontrar, se a gente quiser fazer, sempre a gente vai encontrar motivação. Tá? Agora, quando a gente não quer fazer, a gente encontra desculpa. A gente diz que não tem tempo, que tem problema, que tem isso, que... Então, vamos pensar mais em ter motivação para fazer e motivar as pessoas para fazerem do que ficar encontrando desculpa, gente. Porque me desculpe que já tem desculpa demais nesse mundo, né? E o mundo está pedindo socorro, tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigado. Nina? Com a palavra, a Nina Orlon. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente é de São Paulo, eu e a Fátima, que está ali com o computador do maridão, por isso que ela está com o André Franco. Mas a Fátima e eu, a gente está nessa representação do Estado de São Paulo. E, na verdade, o fato da gente fazer parte de um movimento nacional, como a gente já vinha trabalhando pelos ODM, então, é muito mais grandioso. E eu falar depois do João Evangelista, que é o nosso comunicador mor, aí vou tentar aqui passar o meu recado. Mas, primeiramente, dizer que a fala do Antônio Macron foi muito animadora, assim, foi muito gostoso ouvir alguém falando
com tanta propriedade, mesmo que pessoas que não estão inseridas, né, diretamente no movimento nacional, eu não sei nem se o Antônio está exatamente, já, mas a gente tem, né, a representação estadual do Paraná, no caso, Santa Catarina era a Catiane que estava aqui, né, todos os estados que já se formaram, e essa força de união que assim, no fundo, eu sou do estado de São Paulo, a Fátima, mas quando tem algum problema que o João traz do Ceará, a Sandra incentivando, a Sandra é um estado pequenininho, incentivando o estado de São Paulo grandioso, com 645 municípios, é uma delícia, porque há sempre a palavra de um colega, de uma colega, sempre um incentivo para algum desafio que a gente tem que enfrentar, porque são muitos desafios também, gente, porque nós somos todos voluntários, né? Tem que lembrar disso. Então, assim, a gente se desdobra, todo mundo nesse processo voluntário, e foi falado sobre, o Antônio também falou do trabalho de... Espera que está dando alguma interferência, né, gente? E que não é aqui, porque aqui está um silêncio. Então, uma coisa que o Banco do Brasil sempre colaborou nos ODM para a gente, foi fundamental. Nós aqui no estado de São Paulo tivemos muito apoio, muita força, o DRS. Eu tenho um pé na coleta seletiva, trabalho com os catadores, então aqui assim a gente teve muito apoio e muita energia para poder realmente superar as metas. E agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, eles incorporaram os ODM, né? Então, no fundo, é muito mais que parece, como o Antônio falou, que é um bicho de 7 cabeças assim, mas como a Fátima também comentou aí no chat, eles são indivisíveis, integrados, transversais, os objetivos. Então, você, às vezes, fazer uma ação que é de saneamento, você vai tirar gente da fila das UBS. Você está trabalhando o ODS 3, com o ODS 12, com o ODS 11, e a gente vai se familiarizando e fica muito fácil de implantar, porque, como o Antônio falou, vocês todos aqui, a gente percebe que vocês já praticam. É só ter essa visão integrada, porque essa coisa de falar, não, eu sou da saúde, eu sou ODS 3, aí é que pegou, aí é que não está legal. Porque, no fundo, o que a gente gostaria muito é de ver que essa integração dos assuntos possibilitasse avanços em passos mais largos para a gente cumprir as metas, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um comitê específico da cidade, que foi criado através de um edital, o Comitê ODS, e a gente faz trabalhos com o governo, sociedade civil junto, muito aprofundado, assim, já ninguém mais fala de ODS, todo mundo fala que a 12.1 dialoga com a 8.4, aí a gente já meio que, de tanto mexer com isso, já vai conectando tudo, porque as metas são importantes. E, por último, lembrar duas coisas que eu queria destacar. Uma, que o diagnóstico é muito importante. Então, por isso que também os governos são importantes. O ODS 16, a gente até estava comentando, né? A transparência dos governos, as informações são tão importantes para a gente, que se a gente não tiver a informação de como é que está, como é que você vai falar onde você quer chegar, que rumo tomar, né? Então, nós primamos muito, assim, de saber como é que estamos, o diagnóstico, quais os maiores desafios, porque se a gente pega o estado de São Paulo, em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das metas globais, não pegando a meta do IPEA, que foi a tropicalização ali das metas, mas se a gente pega as metas, muitas delas, o estado de São Paulo já fala assim, já cumpri, eu já tenho, sei lá, um índice de mortalidade materna, mortalidade infantil, ou vamos dizer assim, já está num patamar melhor do que muitos países, né, se a gente puder comparar aqui. Mas não significa que está bem, significa que a gente precisa superar. Nós, no movimento nacional, a gente não quer cumprir as metas, a gente quer superar as metas, a gente quer zerar. Não é possível que a gente aceite mortalidade materna ou mortalidade infantil, mesmo em pequena escala. A gente pode procurar sempre avançar, né? E falar também que nós estivemos agora no
a história assim, da nossa conexão com a ONU. Então, a gente tem o PNUD, que é bem parceiro, né? A OMS, a gente dialoga muito por causa da área da saúde, ainda mais nesse momento de pandemia, e também agora estava tendo essa comemoração pelo aniversário da Agenda 2030, né, que é em setembro, que foi justamente a conferência que houve agora, e a gente inscreveu no site da ONU muitas das nossas ações, assim, que foi possível inscrever. Então, a gente inscreve o quê? Para mostrar que a gente faz? Não, para inspirar as pessoas, para conectar as pessoas, né? A história do 5P que o Antônio também citou, né? Para a gente ter a prosperidade, a gente só vai conseguir com as parcerias. E formar parceria entre o Movimento Nacional e o Lions vai ser tudo de bom, gente, porque vocês dialogam a mesma linguagem que a gente. Então, a gente está muito feliz de poder nos unirmos assim mais, né? A gente tem aqui na cidade de São Paulo, podendo formar mais núcleos, a Kátia, que já trabalhou com os ODM com a gente, né? A Fátima vem, ai, a Kátia, tá junto, não sei o quê. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, né? Temos os desafios, mas aqui no Movimento Nacional ninguém desanima, porque todo mundo acredita. A gente é feliz de estar vivendo na época que a ONU propôs e o mundo, todos os parceiros, os países, né, signatários, assinaram essa parceria. Eu acho que é pela primeira vez que o mundo está vendo isso de uma forma diferente, que até o Obama fala, né, no vídeo do lançamento, quem teve a oportunidade de assistir, que eu assino como Estados Unidos porque nós temos desafios para cumprir no nosso país, né? Infelizmente, hoje teve mais um caso lá de ficar atirando lá, não sei quem, atirando lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem que sempre enfrentar essas situações. E pensar no nosso paizão também, mesma coisa, né? Então, eu sei que o João tem seus desafios, a Catiane tem os seus, a Sandra tem os seus, sempre tem uma boa palavra de incentivo, de achar uma solução para as coisas, e a gente vai ficar muito, muito feliz com essa parceria com o Lions. Vocês são muito bem-vindos, espero que a gente também seja com vocês, e parabéns mais uma vez, Antônio, você emocionou a gente, viu? Não pudemos ver a sua apresentação, mas você falou de coração, falou com alma generosa para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar do nosso país, e eu acho que é isso que a gente persegue. Muito obrigada, gente. Nossa, muito obrigado, Nina. Muito obrigado mesmo. Com a palavra, copeiro Guilherme Napoleão. Opa, boa noite a todos. Eu estou participando a primeira vez desse movimento, né? Mas eu queria dizer assim, meu nome é Guilherme Napoleão, eu sou presidente do Lions Nações de Cultura de Paz. E eu tomei conhecimento desse belíssimo movimento porque nós temos aqui na tela o companheiro Baldo, que criou lá um grupo de atividades leonísticas nacional, que ele já é gigante, no distrito ele já é gigante, porque ele é muito importante na comunicação e tudo, mas também ele aceitou mais esse desafio de uma comunicação do Lions nacional, e está se desempenhando muito bem. E queria também, então, agradecer ao Baldo, porque ele já tem todos os agradecimentos que a gente pode fazer, e mais um pouco, e ainda é pouco. Mas eu queria agradecer também ao grupo do Lions Sergipe, porque o Baldo colocou um vídeo fantástico do Lions Sergipe, e que, inclusive, hoje mesmo eu gostaria de saber se esse vídeo a gente pode divulgar, usar, alguma coisa assim, porque é muito bem feito, parabéns, fantástico. Eu procurei me inteirar um pouco mais do Movimento Nacional ADS, vocês todos estão de parabéns. Eu participo já há algum tempo no Lions Nações de Cultura de Paz. Ele é um clube de especialidade, então ele tem duas especialidades importantes, além das causas globais. É a cultura de paz, que está no objetivo 16, né? Mas, como a Nina bem falou, todos são muito interligados, né? Então, mas o Lions Nações de Cultura de Paz também, há muito tempo, trabalha os ODS. E aí a gente, às vezes, o Lions foi feito, esse clube foi feito por mediadores e árbitros, né?
e que nem todos conhecem esse tema de meio ambiente e tal. E no começo, para eles, parecia uma coisa meio estranha misturar cultura de paz, que é um termo meio jurídico, com os ODS. Então, aí eu falei, olha, aqui na cidade de São Paulo, né, a Nina sabe disso, a Fátima também, existe a UMAPaz, que é a Universidade do Meio Ambiente, né, então, a Universidade Aberta, que trata de cultura de paz, e meio ambiente e cultura de paz. Depois eu visitei, em 2017, na ONU. A ONU tem a Universidade, a UNO, Universidade das Nações Unidas, que em Tóquio, eu fui lá visitar, eu visitei o Tóquio Paz, lá em Tóquio, e lá a ONU, de lá, são 3 que existem no mundo, mas a de Tóquio, ela trata de meio ambiente e cultura de paz. Então, eu fiquei feliz quando eu soube disso, que eu não sabia, né? Quero agradecer de novo, obrigado, e agradecer de novo o Baldo, lá em Sergipe, a Nina, que é a nossa coordenadora aqui, a Fátima, pelo que eu apurei por enquanto, né, aqui que eu procurei saber, e fico contente de ver essa participação nacional bem ativa, vendo o pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais, isso é muito, muito bonito, e espero mesmo que a gente possa estar junto mais nesse tempo. Nós temos só 8 anos, né, 7 anos, 8 anos, para a Agenda 2030, mas é como a Fátima bem escreveu ali, o planeta é um só, 2030 está perto, mas a gente tem muita coisa para fazer. Boa noite, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, companheiro Guilherme. Companheira Karine, eu queria só fazer um agradecimento ao companheiro Guilherme. Pode ser? A palavra, companheiro Baldo. Eu só agradecer ao companheiro Guilherme as palavras carinhosas e dizer a ele que gigante é a união de todos nós. Então, eu sou o mero instrumento de servir de ponte para que vocês se reúnam e mostrem o talento de vocês. É aí que está a grandeza. Tá? Eu sou um mero carregador de piano. Muito obrigado, Guilherme. Eu sou um grande admirador seu também. Tá? Como a gente brinca, o Baldo é um leão de Juba Grande, é o que a gente brinca na gíria do leonismo, é um leão de Juba Grande. Isso. O companheiro Baldo foi um presente que a pandemia nos trouxe, né? Essa integração de estar aqui, todos nós juntos, nos capacitando, né? Então, companheiro Baldo. E o companheiro Baldo, ele embarca também nas minhas inovações, né, companheiro Baldo? Vamos fazer isso, o companheiro Baldo está lá. Karine, olha, sempre me dando força. Companheiro Baldo, vou receber tantos companheiros aqui, convidados e tal. Karine, fica tranquila, vai dar tudo certo. Você já fez isso, né, companheiro Baldo? Então, nossa gratidão imensa, imensa mesmo. Viu? Com a palavra, a companheira Cristina Pinheiro. Oi, pessoal, boa noite. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. É tão bom poder falar com o Brasil tudo fatiadinho, né? De norte a sul, de leste a oeste, e saber que a gente está conectado. A minha única palavra é dizer assim, sejam bem-vindos, obrigada por nos encontrar, né? Porque a gente sabe da luta que tem sido manter esse movimento em movimento, né? A gente tem que se movimentar para os nossos trabalhos, se movimentar das nossas famílias, das nossas ações, enfim. E manter o movimento em movimento não é fácil, principalmente quando a gente é voluntário, né? E aí, saber que a gente também está propiciando um diálogo entre o Lions, porque certamente a gente nunca tem tempo para dialogar em família, né? A gente conversa com o vizinho, mas dentro de casa, às vezes, a gente tem essa dificuldade de conexão, né? E aí é bom ver que o Lions vai estar falando entre si, descobrindo que se o de Sergipe pode, o do Rio Grande do Sul pode, o do Amazonas pode, enfim. E aquele que ainda não pôde, ensinar para aquele que já está podendo como é que faz. Né? E essa forma de trabalharmos juntos, né? Essa parceria, como bem diz o ODS 17, né? Vai promover a paz do ODS 16, instituições eficazes, cada vez mais eficazes, porque não dá para ser eficaz sem ter paz, não dá para ter paz sem ser eficaz. Então, assim, é bom ver que toda essa conexão traz para a gente mais força, né? O Lions se fortalece, o movimento se fortalece e, no final, todos nós ganhamos. Gente,
é muito bom. A gente que está aqui há algum tempo, desde os ODM, a gente via que falar de ODM era um negócio mais complicado e a gente plantou uma semente lá atrás. E hoje, para falar do ODS, é claro, né, que a gente faz isso com um pouco mais de leveza do que a gente fez com os ODM, mas saber que nós só temos uma árvore hoje, porque lá atrás a gente plantou uma muda, uma semente, eu não sei, a gente deixou algo que se fortaleceu. Amigos aqui, eu estava vendo outro dia, amigos de longos trabalhos, né? A gente já fez coisas pequenas, coisas grandes. O nosso Fórum Nacional, que vai estar acontecendo em Santa Catarina, que eu tive a honra e o prazer de estar lá no passado. Semana passada, a Semana ODS, semana retrasada, a Semana ODS na prática, que a gente pode mostrar para as pessoas que a gente faz ODS. ODS é algo tangível, não são só 17 quadradinhos criados pela ONU, é um compromisso nosso. A ONU é apenas mais uma parceira nesse processo. Sem nós, a ONU não faz, sem a ONU, a gente não leva essa história aí chancelado com mais força, né? Então, assim, eu agradeço em nome do movimento aqui do Rio de Janeiro, em nome do movimento ODS Nacional, e que vocês serão inspiração para que eu esteja convocando o Lions do Rio de Janeiro a se aproximar mais da gente, porque agora eu tenho nomes, agora não é só o Lions que tem o Guilherme, o Lions que tem o Baldo, o Lions agora se personifica através de vocês, né? A Karine. Então a gente transforma um nome e a gente diz, olha, eu falei com o Baldo lá, e o cara diz, falou mesmo, porque existe o Baldo lá. Então a coisa começa a tomar uma outra forma. Então dizer assim, é muito bom, obrigada por vocês estarem conosco nessa causa que é nossa, lutando por um meio ambiente, por um planeta que é nosso. Não tem ninguém dono de nada aqui é tudo de todo mundo, né? E assim, por menor que seja aquilo que a gente faz, que a gente sempre acha que faz muito pouco, se cada um de nós fizer um pouquinho, no final das contas a gente vai ter um somatório muito positivo. Muito obrigada pela disponibilidade de estarmos aqui até agora, obrigada por vocês fazerem para mim um mundo melhor. Eu prometo que vou fazer minha parte para melhorar para vocês. Beijo grande, gente. Muito obrigada, Cristina, pelas palavras. Nós temos 20 minutos, tá? Não é André Franco, é Fátima, né? Tá utilizando o nome do maridão, não é isso? Então, com a palavra, a Fátima, né? A coordenadora ODS, de que estado? São Paulo. São Paulo. Caiu a ligação dela? Caiu? Não, tô aqui. Ah, pronto. Aí depois a gente tem mais um, que é também do Movimento Nacional, ele tá MNODS, aí com a palavra ele também. É tá? Denise, né? É Denise do Espírito Santo, isso. Pronto. Fátima, é com você. Ó, eu só tenho a agradecer porque, assim, faz tempo que a gente não vê uma reunião onde a gente vê uma reunião mista. Porque geralmente a gente vai, o voluntariado só tem mulher. Aí a gente só vê mulher no voluntariado. Então, assim, gratidão por vocês terem dado esse tempo para a gente mostrar para vocês o que é um pouquinho o movimento, né? Gratidão à Sandra por ter feito essa ponte com vocês, a Karine por estar aí. E, assim, estou vendo aqui muitos nomes de São Paulo, estamos aqui para quem quiser ajuda. Uma coisa que a gente fala, os ODMs era uma agenda para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Já os ODS, não, é uma agenda de todos. Então, não é mais minha, não é dele, é de todos, só é uma agenda de todos nós. Então, assim, fiquei muito feliz de ver essa mandala maravilhosa que está atrás do Antônio. Olha o broche da Nina, a gente tem esse broche, eu também tenho igual o dela, tá vendo? O bottom da Nina. Então, exatamente, como ele é circular, então como que a gente se integra com ele? Ah, a Sandra está com dela também. Então, assim, gente, o que a gente pode fazer é isso. Então, assim, às vezes a gente cai de paraquedas numa reunião, a gente entra, mas o que a gente quer mesmo é que vocês façam isso como vocês estão fazendo, porque vocês já praticam os ODS. Vocês só precisam falar sobre a temática. Não é nada, assim, tão extravagante, não é nada, por que eu vou me importar com o Rio? Gente, se eu não me importar com o Rio, eu não vou me importar se está chegando água na minha casa. Eu não vou me importar se o mar está sendo poluído. Quer dizer, a gente tem que parar com o individualismo que existia.
é uma agenda de todo mundo. Eu escrevo sempre isso, a Nina dá risada comigo. A gente não tem planeta B. A gente só tem esse aqui. Então, precisamos cuidar bem. Não adianta falar, criança é o futuro. Gente, se a gente não deixar o planeta para ele, não tem futuro para ele depois. Então, assim, nosso tempo realmente está acabando. A gente precisa realmente batalhar. E é importante instituições como vocês, que são uma instituição organizada, entendeu? Que está permeada por vários países, entendeu? Se vocês se empenham, entendeu? Nós, enquanto sociedade civil, conseguimos mais apoio para trabalhar, porque não adianta falar é culpa da prefeitura, é culpa do Estado. Não, o trabalho é de todo mundo. Se a gente não trabalhar junto, não tem como evoluir. Então, é um trabalho conjunto, né? Então, assim, só tenho a agradecer. Obrigada, Karine, obrigada a todo mundo, obrigada a todo mundo. O nosso povo, nossa família ODS, tá? Gratidão por tudo, tá? Obrigada mesmo. Nós é que agradecemos, né, a parceria. E o Jânio Dias de Oliveira, do Lions Clube Tupaciguara, LB3, ele pede, assim, ele disse, Karine, poderia ser mais objetivo? Então, essa é uma reunião de esclarecimento, né, de algumas coisas, o que são ODS. Muitos companheiros me perguntaram, Karine, o que é ODS? Tá? Então, aqui tem níveis aqui de tudo quanto é jeito. Então, o que a gente pode fazer? Para ser um pouco mais incisivos, a gente pode deixar aqui o contato dos coordenadores ODS de cada estado, essa parceria maravilhosa. Nós estamos começando agora, e eu tenho que isso aqui é só o começo, gente, de muita coisa boa que a gente vai fazer a interferência mesmo, né, na humanidade. Lions e Movimento ODS e a ONU também, o Lions quando chega com aquelas garras, não, companheiro Magron, uau, aquela coisa assim, a gente vê, então a gente vai com toda a força mesmo, porque a gente ama o nosso próximo, o nosso semelhante. Então companheiros que querem se aprofundar um pouco mais, a Sandra, a gente vai disponibilizar os coordenadores da ODS de cada estado, para que vocês possam trabalhar juntos dentro da sua região, dentro do seu estado. Estamos aqui, normalmente, eu sempre falo, eu não sei muita coisa não, mas eu corro atrás e procuro, eu falo, olha, eu não sei, mas eu vou procurar. E eu tenho a resposta mais que... E eu corro atrás. O companheiro Magron também está aí, com essa disponibilidade toda que ele tem. Então, a gente tem que se somar. Qualquer companheiro que precisar de ajuda, é só dar o urro do leão, que a gente, com certeza, a gente corre atrás. Tá, companheiro Magron? Olha, eu até coloquei agora no chat um link que mostra o que é o ODS. É um filmezinho que eu ia passar, mas eu peço para que vocês copiem esse link e verifiquem lá, né, essa apresentação. Mostra o histórico do que é o ODS, facilita muito mais essa aproximação. E nós estamos aqui nesse grupo com a Denise Martins. A Denise Martins é esposa, ela é PDG também, né? Ela é esposa do nosso dirigente de Santa Catarina, do LD5. E eles gostam muito de ODS também, né? Podia contar uma história para nós, companheira Denise? Depois, não sei? Com a permissão da Karine? Oi, Karine. Acho que a Denise também estava inscrita, gente, do Espírito Santo. Tem a coordenadora Denise, aí depois a gente passa para a Denise. Isso. Está tudo junto, está tudo em casa. Caiu a internet dela? Eu não vi mais a mãozinha dela levantada, por isso que eu já pedi para a Denise. Ela volta. Então, companheira Denise, com a palavra. Olá, boa noite a todos. Estão me escutando bem? É que aqui, meu marido está aqui do lado com o computador dele ligado, participando de uma outra reunião. Estamos sim. Né? Então, é o seguinte, tudo bom, companheiro Macron? Fico muito contente de ver a Karine também aqui, o Baldo. Eu estou correndo atrás, tentando acompanhar vocês, mas está meio difícil por causa da governadoria. Mas eu sou assim, onde o Baldo e a Karine for, eu vou junto. Tá? Nós gostamos muito do meio ambiente, meu marido é advogado, especialista em meio ambiente, faz muitos anos que atua nessa área, então é uma coisa que já faz parte assim, da nossa vivência, né?
e nós tínhamos falado ali do selo social. Alguém ainda me perguntou, o que é o selo social? Né? É o selo social, os municípios. Eu nem sabia que o nosso tinha, de repente um dia falaram, e eu fui atrás também de curiosa, Karine, né? E fui me inscrever em uma ODS e descobri que nós já trabalhávamos em 5, né, o nosso clube. Então, é assim, a gente vai chegando lá e vai vendo que, de fato, às vezes a gente já está trabalhando, já está trabalhando. E surge aquela vontade de trabalhar mais ainda, né, de entrar em várias outras. Eu aqui estou até articulando, o companheiro Magron, que nós temos o Rio aqui, o Itajaí-Açu. Para quem não sabe, eu sou de Santa Catarina, né, de Itajaí, e nós temos o rio que vem descendo no nosso distrito. Ele passa assim, por uns 4, 5 municípios que têm Lions. Então, eu quero mobilizá-los para a gente fazer um trabalho também a respeito desse rio. Mas, enfim, nós estamos aqui, o que vocês precisarem tiver ao meu alcance, e eu quero participar ainda mais aí com vocês, estou achando tudo ótimo. E peguei já o nome da companheira aqui de Santa Catarina, que eu quero participar, e o fórum vai ser aqui, né? Em Santa Catarina, brasileiro, quero estar lá. Vou fazer o possível para estar lá, tá? Então, abraço a todos vocês, meu endereço está ali, o que precisarem de mim, podem sempre contar. Karine, beijos, querida. Ai, eu que agradeço. Ó, coraçãozinho aqui, ó. Tchau, Magro, obrigada. Alguém mais para fazer o uso da palavra? Então, a gente está tão sintonizado, faltando 9 minutinhos, então a gente vai agradecer, né? Nossa amiga Kátia, desculpa aí, companheira, nossa amiga Kátia está com a mão levantada. Kátia, agora que eu vi, você está bem aqui no meu cantinho, aqui, agora que eu vi, a palavra é toda sua. Ai, muito feliz em participar, não é? Nossa, mãe, como é que a gente estava esperando isso, né, Fátima? Meu Deus do céu, acho que desde 2000 e bolinha, né? 2000 e a gente já trabalha com isso, a gente né, E aí não tem como a gente não fazer o trabalho no Lions ligando os ODS, porque a gente está deformada, como a Nina falou. Você já fala no 2, no 12, 12.1 e a gente vai entendendo isso. Mas a sua estratégia, Karina, é muito boa de colocar todos os presidentes, enfim, a gente tem uma região com bastante, né? O LC3 aqui são 60 clubes, então a gente precisa de dar uma tacada maior, né? Eu acho que agora vai ajudar para que a gente faça isso de uma maneira sem explosão de água tônica, né? Para a gente fazer realmente um movimento, que a gente tem uma entrada na comunidade de forma muito boa. Como o Lions tem de característica fazer complementar trabalhos que o órgão público não faz, a gente tem uma potência muito grande aí. Acredito muito nisso. Conta comigo. Pronto para decolar esse negócio aí. O Beraldo também está aqui. Então, a gente está no nosso clube com 3 participantes. Uhul. Sinal, é bom sinal, né? Sinal que a gente está querendo muito que esse negócio aconteça. Então, muito obrigada, parabéns. Muito bom participar. A energia positiva veio daqui, ó. Ó, muito bom. A Denise voltou. Com a palavra, Denise. O microfone dela está desligado. Pronto, olha ela ali. Ok, boa noite a todos. Cumprimentando meus colegas de movimento que estiveram ou que ainda estão aí na sala. Agradecendo a Sandra pelo trabalho brilhante de articulação, aí junto do Lions, a Karine. Eu fiquei muito feliz de ouvir o Magron. Falar aí de bacias hidrográficas. Eu sou uma adepta nata desse trabalho, porque não existe saúde, né? Eu trabalho a Câmara Técnica ODS 13, eu coordeno o movimento do Estado do Espírito Santo, estou falando de Vila Velha, no Espírito Santo, e não conheço quem seja do Lions aqui, não temos membro do Lions aqui, já tivemos na época dos ODM, hoje a gente não tem mais, nós estamos há 17 anos fazendo esse trabalho aqui,
E hoje eu falo para vocês, vale a pena, não desistam não, porque o trabalho é maravilhoso. Você tem que plantar uma sementinha, regar ela, para colher frutos lá na frente. O maravilhoso é ver o resultado. Aqui nós temos, temos poucas empresas, mas o resto tudo, como diz aí, o dever de fazer dos governos, governo estadual e os municipais, as instituições acadêmicas, sejam federal, institutos, faculdades particulares, terceiro setor, voluntários individuais, é um trabalho gigantesco, do ODS 1 ao 17. E quero dizer para vocês, não deixem de participar do controle social, tá, Magron? Em COB, por exemplo, é feito de conselheiros, não é? Aqui eu participo do Conselho de Meio Ambiente, do Conselho da Cidade, de bacias hidrográficas, e a gente faz todo esse controle de ODS participando dessas instâncias. Ninguém faz ODS sem parceria. E aí lembrar a fala bem posta do Leonel, né? O PNUD é um excelente parceiro, eu fui capacitada pelo PNUD desde o início dos ODM, e ninguém tem que estar preocupado se está na ONU, se não está na ONU, se a ONU está vendo ou não está vendo. Tem que simplesmente fazer. Não estão fazendo para um organismo, nem para ninguém. Nós estamos fazendo para cuidar do nosso povo, da nossa gente. Aqui no Espírito Santo, nós estamos preocupados em cuidar de gente, em cuidar do meio ambiente, de animais, em cuidar das cidades, né, do nosso estado. É isso que a gente, que nos faz ter resultados significativos. Trabalho com o ODS 3, e a pandemia, teve muitas coisas maléficas, mas uma das benéficas foi essa possibilidade de estarmos reunidos aqui hoje numa plataforma, né? Obrigatoriamente numa plataforma, mas sentindo o calor humano de todo mundo. Parabéns a todos que estão aí participando, não desistam, nós estamos aqui no Espírito Santo para sermos parceiros. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns a todos e uma boa noite. Denise, muito obrigado. A gente sempre fala, onde há uma necessidade é um leão. Pode ter certeza que vai ter um leão aí ao seu encontro. Tá? Companheiros, convidados, que noite maravilhosa. Que noite de capacitação, de conhecimento, de regionalização. Então, todos integrados, somos um só, somos Brasil. Eu vi uma companheira, eu acho que da Argentina, eu quero até dar nosso então eu não posso nem dizer que é só o Brasil, né? Que sejam bem-vindos todos. Como a Fátima falou, a gente não tem um planeta B, a gente só tem um só, e tem que cuidar do nosso planeta. E o que a gente vai deixar para os nossos filhos? Meu Deus, a gente tem tanto amor pelos nossos filhos, e por que a gente não dá o melhor? Será que nós somos tão egoístas a ponto de absorver tudo, absorver nossa água, absorver o nosso sol, que o nosso sol também está se acabando por causa de tantas coisas aí? A gente tem que fazer alguma coisa, nós estudamos para isso, a gente tem que colocar o nosso conhecimento a favor de nós mesmos. De nós mesmos. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Eu tenho certeza que isso aqui é só o começo. Agora vamos começar. Agora, depois de todo mundo apresentado, a sementinha foi plantada na cabecinha de vários companheiros que já fazem o máximo, já fazem o melhor. Aqui a gente tem mania de dizer que eu vou fazer o possível. Não é fazer o possível. Não, eu vou fazer o meu melhor. Tá? Então, eu só tenho a agradecer. Então, a gente encerra com... Sandra, a nossa parceria, nosso coração bate, você pode estar no Japão, que bate tudo em conjunto, e agora, olha só quantos corações batendo tudo ao mesmo tempo. Em vários... Olha, a gente merece uma salva de palmas para cada um de nós. Ó. Eu vou fechar aqui agora com a oração do Brasil, que a gente sempre faz. Eu gostaria muito que a companheira Frinéia, a companheira pode fazer a oração pelo Brasil? Posso sim, companheira Karine. Seja muito bem-vinda. Eu vi você aí no cantinho. Obrigada. Aprendendo, só aprendendo. Vamos ver. Ó Deus, onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós, brasileiros,
o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos a nossa parte uma terra de paz e ordem. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, vamos agora dar uma salva de palmas, não só para o nosso Brasil, mas para o nosso planeta. Muito obrigada, outros companheiros convidados. Até a próxima. Um beijo, fica com Deus, viu? Gratidão a todos. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite.